Pode ir. Aqui, ó. Sai daí. Vai pra cá. Sai daí. Vem cá. Vamos. Vai pegar isso aqui. Agora. Bom dia Rio de Janeiro, bom dia Brasil, que prazer, estamos aqui juntinhos de vocês pelas ondas amigas da web. Olha, hoje a coisa aqui está animada, hein? E eu até comecei um negócio errado aqui, porque tem um processo todo de abertura, né? E que de repente você tem um aviso por parte do próprio Facebook quando está ou não no ar. Daqui a pouco surgiu, saiu aí de tela a coisa de você plugar para poder funcionar. Mas graças a bom Deus funcionou tudo do mesmo jeito, se é que você entendeu essa complicação que eu falei. Um abraço para o doutor Silvio Provenzano, presidente do CREMERG, que está dizendo que está chegando em 3 minutos. Valeu, doutor Silvio. Um abraço para o meu amigo Paulo Nobre. Paulo foi coordenador da Band quando ela transformou-se de Rádio Guanabara para Bandeirantes. Eu quero qualquer dia tê-lo aqui, Paulo. Um abraço para você, o Daniel Guimarães, o Daniel Pereira, o Maurício Berger, todos estão aí chegando e trazendo, digamos assim, o prestígio deles, que é muito importante para todos nós. Hoje teremos também aqui o Dr. Cícero Munhoz. O Dr. Cícero Munhoz é cardiologista e o Dr. Cícero, entre outras coisas, é também diretor-geral do Hospital Alemão do Amparo. Conosco de volta, depois de um périplo, depois de uma viagem que eu estou fazendo aí pelas cercanias lá de Minas Gerais, se sabe Deus onde, o nosso querido mestre Manuel Dionísio, presidente da Escola de Mestre-Sala, Porta-Bandeira, Porta-Estandarte do Rio de Janeiro, que leva o seu nome. O mestre Manuel Dionísio vai comentar a respeito das coisas que estão acontecendo e, sobretudo, estamos chegando pertinho aí do Carnaval. Também ele trouxe uma convidada dele, a Amanda Barbosa, que é assistente social. Daqui a pouco a gente vai falar com eles. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pelos inúmeros coraçõezinhos. E minha gente querida, sem mais delongas, porque a gente está com um quadrinho novo, a gente vai pretender, na medida dos próximos programas, resgatar algumas coisas que foram muito sucesso no passado e que, de repente, a gente traz para você com muita saudade, né? Faz parte disso. Então, antes de mais nada, para que a gente comece o dia bem, nós vamos começar aí, né, com o nosso programa. Eu vou trazer, dentro desse espírito de coisas novas, eu vou trazer para você uma lembrança de um querido amigo que se foi há muitos anos atrás. Eu era menino, ele era uma pessoa de muita qualidade e na verdade, se trata nada menos do que o nosso dedicadíssimo. Pois é, veja você, hoje é dia, as coisas estão aqui juntinho de você. Eu vou direto para lá, porque me parece que o título, agora não, agora apareceu o que eu queria. Coisas de computação. Mas então, nós temos aqui, olha, uma lembrança para um programa que marcou época nos anos 60, o programa do Flávio Cavalcante. Vamos ver essa cena, preste atenção.
uma capinha em cima da gravata, outra camisa, tipo uma capinha toda aqui, ó. Aí eu sou uma anta pra fazer mal de gravata. Se o candidato se libertar saudável, comissão talvez possa até vencer. teve um ponto, né? Nacional, mas o juiz não foi. Ótimo, Roberto. Começou Clécius, nota 5. ele fez um diagnóstico. Marisa, nota 8. Esquece que no Rio de Janeiro nós estamos conversando aqui para a escola nacional de saúde. Eu achei a voz dele tão doce Nós precisamos com a cara dele. Ele parece o Quintin de Ayá, né? Pode ser melhor cidade, é um absurdo. Tem cara assim de fio de ovos. Não, ele é de muito. Quintin de Ayá. Nota é 8. 8. Marisa, quanto? Nota 7. Mas eu acho que ele fez isso. Eu falei assim, talvez para não ouvir as verdades do mundo, que ele não pode seguir, foi um terreno gravado agora. Márcia, Nota 10. nota 10. Alvo Vale, Nota 8. nota 8. E entre os vencedores de hoje do Mercado Internacional do Talento, por favor. Vocês vão ver o Emílio Santiago novinho. A orquestra Tupi. Cara. Irmão Sérgio. Poxa. Atenção, os vencedores de hoje. Primeiro lugar, vamos dar para o segundo lugar primeiro. Segundo lugar, com 93 pontos, Everardo. Primeiro lugar, com 96 pontos, Emílio Santiago. Olha o Emílio aí novinho. Saudoso Emílio. E para os outros que desejam concorrer a este milionário roteiro de sucesso, as inscrições são com Camila Mascarenhas, na rua Canto da Freire 47, Roteiro. Eu mesmo me lembro dessa época, porque eu era novinho, cheguei aqui no Rio de Janeiro e fui me inscrever no programa do Flávio, na URCA, eu e Luiz de França, que agora já está com o Papai do Céu. E a gente vem resistindo, né? E é uma saudade de um programa de muita classe, que era apresentado com extrema qualidade por parte do Flávio Cavalcante, e a gente inaugurou esse pequeno trecho de coisas do passado que a gente vai apresentar aqui. Eu tenho um acervo muito interessante, tenho o Ronald Golias, tenho o nosso querido Chico Anísio, quando eu tive a honra de recebê-lo em 91, fazia eu o programa Fernando Sérgio, de 9 ao meio-dia, na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, no ano de 91. E naquela época o Chico era casado com a Zélia Cardoso de Mello, meu Deus do céu, bater na madeira aqui, que tirou o dinheiro de todo mundo, mas ele não tinha a ver com ela, no particular, né, do governo, pelo contrário. E o Chico vinha dos Estados Unidos, ele estava meio que para escanteio na TV Globo e participava do nosso programa pelo menos uma vez por mês. Então eu tenho lembranças desse povo todo que a gente eventualmente, antes dos debates, a gente vai colocar aqui no programa como uma memória muito importante, porque o país necessita de memória. Ainda ontem eu tive a oportunidade de colocar uma foto nossa com o saudoso Jerry Adriani, que também recebeu a medalha da Confraria dos Amigos do Rádio, ao qual eu tenho a honra de ser patrono. Então, eventualmente, a gente vai fazer isso. Bom, sem mais delongas, vou passar aqui a câmera para a Samira, mandando um abraço para o doutor Hernando Sampaio, oncologista lá do INCA, que está vendo a gente no momento, trazer o Mascarinhas, e vou cumprimentar os nossos queridos amigos na medida em que a Samira for focalizando. Vamos lá, vamos inicialmente passar para o mestre Manuel Dionísio. Mestre Manuel Dionísio, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Fernando, bom dia para os nossos internautas. Saudades e um feliz ano novo. Passado, atrasado, mas não esquecido. Muito bem. E estou na AIS. Agora apresenta a Amanda. Amanda está aí do seu lado, a sua convidada, por favor, traga aí a informação. Surpresa, né, Fernando? Uma convidada surpresa, que eu fiquei muito feliz. E depois que voltei de viagem,
recebi esse contato da Amanda Barbosa, que Sim. é sua vizinha aqui do lado. Bom, que bom. Ela, pode falar o nome Ela vai falar, era sua vizinha e me contactou através da nossa assessora de imprensa, Carolina Grimião. Então, o pedido da Carolina Grimião para nós não pediu uma ordem. Que né? maravilha, porque E tem... imediatamente eu abri mão para ela e disse, não, vamos combinar isso aí para acontecer sim. Bacana. Bom dia, Amanda. Bom dia. Você é assistente social numa casa de repouso aqui, né? Isso, eu sou Para pessoas assistente de idade. social do repouso geriátrico Vila Real, que fica vizinha aqui, né? E é uma instituição, uma ILPI, uma instituição de longa permanência pequena, né? Só de idosas. Atualmente a gente tem 19 idosas, 19 mocinhas, né? Sei. E assim, eu trabalho na instituição já tem cerca de 2 anos. E desde que eu entrei, a gente vem tentando melhorar cada dia mais a qualidade de vida delas lá, né? Sei. E o meu contato com o mestre Dionísio foi chegando no carnaval, a gente pretende fazer um baile de carnaval para alegrar um pouquinho elas, né? E para alegrar idoso, nada melhor do que uma criança, né? Então eu conversei com a Carolina, ela me... Que é a secretária de educação, né? Não, Não, a Carolina ela foi assessora de imprensa. Foi sua assessora. Pois não. que é filha de uma grande amiga minha, assistente social também, que também fez parte por um tempo no projeto, né? Mãe da Carolina. A Giane. E aí deu o contato do mestre pra gente fazer essa parceria. Eu acho que vai ser um ganho muito bom, que maravilha, né? parabéns. Vamos falar mais sobre isso. Doutor Cícero Munhoz, que você sabe, cardiologista, nosso amigo pessoal. Doutor Cícero também é diretor-geral do Hospital Alemão do Amparo. Bom dia, doutor Cícero. Bom dia, meu amigo. Estava até falando aqui com a nossa assistente social que a gente no hospital lá tem também um ancionato, né? Hoje a gente conta com 33 idosos. Aliás, se não me engano, hoje a nossa mais idosa ela está fazendo 101 anos. Então você vê que é uma turminha, né? Nossas jovenzinhas lá. E saudar o mestre Manuel, que eu tenho cobrado tanto aqui. Cadê mestre Manuel Quando é o mestre Manuel Dionísio vai voltar aqui? Está faturando em dólar em algum lugar. lugar aí, aquela história. Você sabe que mestre Manuel Dionísio tem uma história muito interessante, Sim. né? Teve 12 anos na Europa, né? Alemanha. 14. Depois voltou para a Ilha de Réunion, na França, né? Ali ao lado de Madagascar, né? Meu Deus do céu, né? O homem tem história, né? Tem história, tem história. Esse homem tem história. Esse também tem o doutor Cícero Munhoz. Doutor Cícero é nosso querido amigo doutor Silvio Provenzano. Ainda bem que essa mesa me corrigiu, né? E Cícero com Silvio, mas ser confundido com o Cícero Munhoz é uma honra. A recíproca Ainda bem que o doutor Silvio, com a inteligência que tem, salvou o complicador. Perdoe a gafe. Mas doutor Silvio Provenzano, presidente do CREMERG, do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, fazendo um trabalho excepcional. Muito parabéns. Tenho visto um amigo na imprensa, né, dedicando, sempre foi muito dedicado e agora não é diferente, né, doutor Silvio? Bom dia. Eu acho que o trabalho começa a surtir algum resultado quando a gente começar a perceber o que ainda não é possível, alguma melhora na saúde. Em busca dessa melhoria, ontem nós tivemos o primeiro encontro aqui no Rio de Janeiro das entidades médicas nacionais, exatamente para a gente criar uma pauta de reivindicações junto ao Ministério da Saúde, ao governo, porque, em primeiro lugar, eu acredito que se houve uma categoria que foi, de certa forma, execrada, humilhada nos últimos 16 anos, foi a dos médicos. E fizeram isso de várias formas, inclusive algumas muito sutis que a população não percebe. Por exemplo, a última, criaram um sem número de escolas médicas absolutamente de forma desnecessária, e nós temos hoje convicção absoluta que muitas dessas escolas não têm a menor condição de formar médico. Verdade. Porque se eu formo 10 mil profissionais, 9.500 com uma formação deficiente, evidentemente que esses 9.500 vão acabar com os 500 de boa formação.
E não é à toa que muitos desses 500 estão indo para fora do Brasil em busca de melhores condições de trabalho. Então ontem houve esse encontro que ocorreu no Colégio Brasileiro de Cirurgiões às 19 horas, prolongou-se até pouco mais das 22 horas, com possibilidade dos médicos exporem as suas dificuldades no dia a dia e uma pauta que vai ser encaminhada ao ministro, que aliás havia sido convidado, mas que no último instante declinou do convite. Parece que ele teve que voltar rapidamente para Brasília e não pôde participar conosco. No entanto, a carta ela será enviada para ele através das autoridades que lá estavam e é uma pauta muito interessante. A gente quer a criação do plano de carreira de Estado do médico, que é uma forma de nós colocarmos o médico nos lugares onde ele precisa estar. Hoje o médico não vai por motivos claros. Aqueles que se aventuram no interior, muitas vezes eles não recebem aquilo que as prefeituras acordam. Tem sempre um caso que eu relato, de um casal de colegas, ele cardiologista, ela ginecologista, venderam um consultório no Rio de Janeiro, venderam apartamento, foram atrás de uma proposta de uma prefeitura do interior do Brasil, uma proposta boa de salário, 12 mil reais para cada um. Eles falaram, olha, tranquilo que a gente vai criar nossos filhos com uma segurança que o Rio de Janeiro não nos dá mais. Receberam 2 meses, no terceiro mês o prefeito chamou e disse, olha, eu sinto muito, não dá. E aí já tinham se desfeito de tudo aqui. Essa insegurança, que é uma das razões, não é a única, mas é uma das razões que afasta o médico dos desafios de atender a população nos lugares onde ela precisa do médico. Então, o plano de carreira do Estado vai pelo menos dar a segurança financeira ao profissional, além da possibilidade de ascensão, como os magistrados no Brasil têm. O juiz ele é colocado numa determinada comarca, ficará lá durante 5 anos e depois já sabe que ele vai ascendendo. E o médico não pode ser da mesma forma? Eu creio que sim. Então essa é um dos pontos da nossa pauta de reivindicação criada ontem, além de outros. Então foi um encontro muito importante porque é o diálogo. E é através do diálogo que a gente vai detectar todos os problemas, que não são poucos. Esteve presente o secretário estadual de saúde, Edmar José, meu amigo. Esteve presente também a senhora secretária municipal de saúde, Ana Beatriz Bush. Ouviu, discutiu, sugeriu. Enfim, eu acho que pelo menos é um caminho através do diálogo que nós, na medicina, estamos tentando buscar para melhorar as condições de atendimento da população, que aliás, todos nós aqui sabemos, a gente vai nessas UPAs, a gente vê essa questão da espera por um atendimento pelo CISREG. E ontem eu ouvi uma coisa muito interessante, o secretário estadual e a secretária municipal já estão com uma equipe de transição exatamente para melhorar essa questão da espera do CISREG. Se isso já acontecer, já é um passo no sentido de melhorar o atendimento público, que a maioria da população precisa. Infelizmente, o número de pessoas que pode se tratar, seja particularmente, seja através de planos de saúde, em função dos muitos que perderam seus planos por conta do desemprego no país. São mais de 14 milhões de brasileiros em busca de emprego, seguramente mais de 20 milhões sem emprego formal. Esses engrossaram as filas já grandes do SUS e o SUS não consegue atender todo mundo, apesar de que essa é a proposta constitucional. Constituição essa feita, você sabe muito bem, em 88, portanto, com 31 anos de existência, está mais do que na hora de ser revista, porque o mundo mudou. É verdade. Falei muito. Não, mas falou bem, isso que é importante. Doutor Munhoz, o plano de carreira é fundamental. O amigo foi militar, de uma certa forma bem militar reformado, tenente, de uma certa forma, não inteiramente, né? É tenente-coronel, e os militares têm plano de carreira. Quer dizer, ninguém fica rico, mas tem uma perspectiva muito mais interessante do que categorias, a exemplo dos médicos hoje, e até dos jornalistas mesmo, radialistas, que não têm plano de carreira e nem professorado tem, a bem da verdade. Na verdade, a gente já falou isso aqui outras vezes, né? Não é que a carreira militar seja melhor que as outras carreiras, não existe melhor nem pior. Existe mas é mais organizada. Uma estrutura da carreira militar que vem de quase que secular. Só que nesse período ela vem sendo aperfeiçoada. Então quem é da carreira militar sabe que vai entrar e ao longo do tempo ele vai tendo, né, em outros, por exemplo, Banco do Brasil, a Caixa Econômica também tem planos de carreira. Então você vai entrar como caixa, por exemplo, do banco e sabe que ao longo do tempo você vai galgando outros cargos maiores e pode chegar até a direção do banco, como a gente pode chegar à direção de um hospital, a diretoria de saúde
da aeronáutica, do exército, da marinha. Então você tem essa perspectiva. E paralelamente a isso, não é só a parte, vamos dizer, social, mas é a parte do salário. Você sabe que o seu salário a cada promoção Vai ter um aumento. vai ter um reajuste, embora seja corroído por uma série de situações, mas você sabe que você tem. Coisa que na carreira, né, os médicos na carreira fora da área militar hoje não tem. E quando tem, do ponto de vista de salários, não tem sob o ponto de vista de condições de trabalho, que é outra coisa importante. Para o médico não basta só a parte financeira, são as condições de trabalho. A gente lida com vidas. Então você trabalhar num hospital onde não te dá as condições mínimas para você fazer o atendimento correto ao paciente, é uma tragédia. Você não trabalhar sem ar-condicionado desse calor. Como você fica quando um paciente seu morre por uma falta de uma estrutura do hospital? Como é que fica a sua cabeça? Eu sei que não é culpa sua, mas você está participando daquele momento. E você precisa sustentar, né? É muito complicado, né? E essa é uma preocupação do Conselho, porque o que muita gente não sabe, a categoria profissional que tem a maior taxa de suicídios Sim, é a nossa. médica, é verdade. É incrível que... da parte dos profissionais? Essa é uma preocupação A minha do turma tem Premer. 5 suicidas. A minha turma. Mestre Dionísio, nós temos dados fornecidos pelo próprio Ministério da Saúde de todo o Brasil em termos de mortalidade. Uma preocupação que o nosso CREMERG hoje tem é tentar, evidentemente, trabalhar em cima disso. O seu amigo aqui já montou uma equipe que está fazendo um censo junto aos médicos e com uma equipe de psiquiatras que a gente pode fazer para ajudar. Incrível que alguém que jura preservar a vida a todo custo, é o juramento hipocrático, é aquele que mais tira a sua própria vida. E os motivos para isso Cícero acabou de elencar. Frustração. Imagine como é um profissional que sabe exatamente aquilo que precisa fazer, mas não tem os recursos mínimos necessários para fazê-lo. Ver a pessoa morrer, e veja bem, quando fala pessoa, desde a vovozinha que comemora 101 anos hoje, parabéns para ela, até o bebê recém-nascido. E isso gera uma angústia que você não faz ideia de como é, mestre. E isso vai, evidentemente, ceifando a autoconfiança, frustrando. Aquela outra coisa que a gente percebe, e isso se agravou nos últimos 20 anos, o médico foi perdendo por parte da população o respeito que a população tinha. Hoje nós, nos lugares públicos, somos agredidos. É uma categoria profissional que sofre uma gama enorme de agressões. Somos vítimas da violência nos nossos próprios locais de trabalho. E o CREMERG está trabalhando também nesse sentido para a gente fazer, em primeiro lugar, como todo médico tem que fazer o diagnóstico, para que depois as medidas de tratamento que possam, pelo menos, aliviar isso, possam ser tomadas. Esse é um trabalho que já teve início e que ao longo de 2019 a gente espera que evolua para que alguma coisa prática possa ocorrer. Mas pouca gente sabe disso. É a pior taxa de suicídio em todas as categorias profissionais: advogados, engenheiros, comerciantes, desempregados, moradores de rua, de suicídio, os médicos. Que coisa incrível. E logo depois, policiais. Policiais. Amanda sabia disso? Assim, eu tenho ouvido muito da parte da enfermagem, né? Que Sim. também é uma área que, diante dessa situação crítica da saúde, né? É uma área que é muito importante no cuidado. Sim. E também está se perdendo o valor, né? Uma classe que está ficando precarizada, o trabalho assim como médico diante dessa situação crítica, né? Crise, E assim, né? porque aquilo, o profissional quer fazer, jurou, mas às vezes falta o mínimo, né? Uma gase, uma seringa. É aquilo que o Cícero falou. E Não é só em busca de melhores salários, mas em busca de Melhores condições condições. adequadas de Adequadas, trabalho. Não é só salário, você pode pagar muito bem, mas se o médico lá não tiver o mínimo necessário para trabalhar, ele vai acabar desistindo e se frustrando. São as duas coisas: o reconhecimento pelo trabalho dele e as condições para que esse trabalho possa ser realizado. No passado, a gente teve
muita coisa boa que foi abandonada, né? Por todas essas razões que a gente vê hoje, né? Malversação de dinheiro público, né? Eu, por exemplo, fiz o meu 6º ano antigamente. O 6º ano a gente fazia prova para ser acadêmico bolsista. Ganhava um saláriozinho que na época... Velha Suzene, Superintendência de Serviços Médicos, que funcionava muito bem. Eu fui acadêmico bolsista do Hospital Rocha Farias, em Campo Grande. Tinha uma maternidade modelo. Um atendimento de emergência de excelência. Então, o serviço público pode fazer coisa de excelente qualidade. Essa história de dizer não falta dinheiro. O dinheiro existe. Eu acredito até que hoje, né, a captação de impostos seja muito maior do que naquela época. O problema não é o dinheiro, é como esse dinheiro é aplicado, ou para onde esse dinheiro vai. Esse é o grande X da questão. Né? Essa história de concurso, você sabe que o meu concurso eu fiz em 1980 e me classifiquei com Miguel Couto, trabalhei na equipe do Ronaldo Gazola. Grande Gazola. Eu fui na equipe G, eu já era acadêmico lá e acabei sendo aprovado e continuei na equipe depois já como acadêmico bolsista, que era o título que se dava. E por falar em gestão, o nosso ministro já tomou a primeira medida no sentido de melhorar a gestão, a meu ver, totalmente errada. É mesmo? Errada. Por quê? Porque, por alguma razão, todos nós sabemos, e esse é o discurso atual, o problema dos hospitais é de gestão. Ninguém discute isso. Mas o grande problema da rede federal, em especial no Rio de Janeiro, que eu conheço muito bem porque eu estou nela desde 82, é que os diretores normalmente são escolhidos não pela sua capacidade técnica, não pela sua meritocracia. Não é um mérito de um indivíduo X que o faz ser diretor do hospital, mas o apadrinhamento de políticos. Os hospitais federais, eles foram devidamente leiloados entre determinados deputados, em especial do MDB, no Rio de Janeiro. Eles fazem a indicação. Por que você está falando isso? Porque eu já fui convidado por um desses deputados para assumir os servidores, a quem eu tive na Rádio Tupi a alegria de dizer: agradeço e declino, não vou assumir. Por quê? Porque, evidentemente, um convite dessa natureza para um cargo de tamanha relevância não é feito porque o Silvio é simpático ou competente. Sim. Se houvesse, por exemplo, dentro do corpo clínico uma eleição, e os meus pares, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os nutricionistas do hospital disserem: não, o Silvio tem competência para dirigir o hospital, queremos que ele seja, é uma situação. Mas se vem um indivíduo totalmente estranho ao hospital, um corpo estranho, que sequer... Baixa de paraquedas. E diz assim: olha, eu quero saber como é que você veria, doutor Silvio, conhecido da Rádio Tupi, a indicação para a direção do hospital. Eu não aceito, mas há quem aceite. Há quem aceite. E aí, evidentemente, que quem é o diretor administrativo também é indicado pelo indivíduo. E aí começa a haver algum problema. Não posso montar a minha equipe, porque eu perguntei. E a minha equipe, quem monta? Não, eu sou tranquilo que a equipe já estará lá para o senhor para lhe servir. Servir a mim, carapalho, também. Então, esse é o tipo de... Aí vem o nosso ministro, Luiz Henrique Mandetta, colega nosso, formado aqui no Rio de Janeiro, na Gama Filho, muito tempo depois de mim, então eu falo com ele como se ele fosse meu calor, não como ministro, e faz um diagnóstico que a rede privada, um conglomerado de grandes hospitais, diga-se de passagem, Sírio-Libanês, Albert Einstein, Hospital do Coração, no Rio Grande do Sul, Hospital Moinhos do Vento, eles vão fazer um conglomerado de intervenção nos hospitais para fazer um diagnóstico administrativo. Por que eu discordo dessa medida? Porque nós temos aqui no Rio de Janeiro a COPEAD, a Fundação Getúlio Vargas, a grande Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP. São núcleos de saber que teoricamente são públicos, estão aqui no Rio de Janeiro, conhecem muito bem a nossa realidade e eles poderiam ser utilizados para que esse diagnóstico de má gestão, que é fato, existe, pudesse ser feito e que aqui mesmo as soluções pudessem ser encontradas. Mas já foi decidido, ontem a gente não teve, infelizmente, a oportunidade de, olho no olho, chegar para o ministro e fazer essa sugestão. Essa, aliás, já era uma medida que havia sido tomada. Virá para cá, a gente espera que esse grupo venha, independente deles terem competência, eu acho que é óbvio que eles têm competência. Agora, como é que vai fazer, por exemplo, para resolver um problema sério? O médico é o colocado o dedo. Ela falou da enfermagem. Hoje a gratificação da enfermagem é 4 vezes maior que a do médico.
Informação que ninguém sabe. Tem enfermeira no hospital que ganha mais do que o Dr. Silvio. Mas como assim, doutor? Me permite. É, governo Dilma, Rousseff. Ah, meu Deus. E veja bem, houve uma lei em que houve a gratificação no trabalho do hospital. Gratificação essa dada a todos os profissionais, exceto o médico. Por que o médico não foi aquinhoado? Pergunte aos governantes de então. Talvez eles comecem a entender por que foram derrotados na última eleição, porque nós médicos somos formadores de opinião. É verdade. O pau que bate lá, bate cá. A resposta foi dada em 2018. Foi uma boa solução para o Brasil até o presente momento. Ainda é cedo para avaliar, eu tenho já algumas restrições pessoais. Mas a gente acredita que possa melhorar, porque do jeito que estava não dava. Transformar o nosso Brasilzão num grande venezuelão, sai para lá. Então houve uma mudança. Nós médicos certamente tivemos um papel muito relevante na mudança do governo no Brasil. Uma das razões, o fato de nós termos sido escolhidos, tanto quanto os judeus o foram na Segunda Guerra, como Judas de um governo que nos via como uma elite. Médico não gosta de atender pobre. Eu trabalhei no Miguel Couto, trabalhei no Andaraí, trabalho no Hospital de Servidores, até assumir a presidência do CREMERG, a vida inteira atendendo toda a população, independente da população ser branca, preta, amarela, casada, solteira, divorciada, homem, mulher, gay. Eu atendo gente. E vem um governo dizer que eu não gosto de atender gente, pelo amor de Deus. Vamos falar um pouquinho desse carnaval que o amigo está prestes a participar, o nosso querido mestre Manuel Dionísio. Agora me conta essa história. Melhor da vida, né? Não, mas eu... Vamos botar um pouco de alegria nessa. Não, mas já falou muita coisa ruim, vamos alegrar. Não, mas eu vou pedir permissão a você para antes de carnaval. Primeiramente, estou muito feliz, doutor Silvio, de que eu sou um ouvinte seu assíduo. Ah, que bom. Eu gosto muito da sua forma de atuação, a sua maneira de falar. É muito direto, sem medo, dá nomes. Então é a prova que eu estou dando para o senhor, que eu sou seu ouvinte, estou muito feliz de conhecer pessoalmente. E eu vou lhe dizer uma coisa, Você não chegando conhecia aqui... do Silvio? Pessoalmente não, só de rádio. Eu mandei um retrato, mandei um retrato para a minha cara metade, Ana Paula. E ela virou e falou assim, mestre Dionísio, é uma pessoa maravilhosa. Por quê? Ela trabalha na LESA, ela trabalha com o Vicente, ela fica na Dispersão Paulinha. Mestre, pessoa maravilhosa. Um beijo, Manuel. Coincidência. Ela falou, mostra meu retrato. Ela falou assim, mostra meu retrato para ele, que eu acho que ele vai se lembrar de mim. Ele é uma pessoa maravilhosa. Esse mundo é pequeno, Tá vendo? Hoje. Tá vendo? Aí. Agora saiu. Saiu. Perdão. Essa aqui. Claro. Ela foi O diretora. mestre Dionísio é uma pessoa maravilhosa. Ela Um foi beijo para durante um ele. tempo. Um beijo tá dado, mestre. Mas não Agora, doutor, me permita, eu estou muito Mundo feliz de pequeno, ter né? conhecido o senhor pessoalmente, sou seu Alegria ouvinte. minha. E nessa conversa que o senhor falou aí, eu tenho uma filha que é técnica de enfermagem e uma que é instrumentadora cirúrgica. Então, de vez em quando, eu vejo ela está meio desesperada, mas Sim. eu não estou sabendo que a coisa chega a esse ponto. É esse ponto. É dramático, mestre. É dramático. E já vou pedir ao senhor, a partir de hoje eu gostaria de fazer um contato com o senhor, vou trocar de telefone, endereço. Sim. Eu vou fazer questão que o senhor um dia possa ir fazer uma palestra, nem que seja uns 20 minutos, para minhas crianças, meus dois adolescentes, Convite os aceito. grupos especiais que eu tenho a porta-bandeira cadeirante, Ótimo. e levar o senhor lá para o senhor conversar com esse pessoal, porque as pessoas estão assim meio que apavoradas. Meio que Um desiludido. privilégio, uma honra falar. Perdida nas orientações, né? Eu estou sempre dizendo, gente, Tem muita coisa se fala, é Google Olha, ou muito mais orientação exata. A saúde, ela certa. começa com a informação. mas eu sempre digo, gente, calma, que a coisa já tem uma tendência de melhoras. E o senhor acabou de dizer isso aí também. O senhor acredita que... Não, e todos nós precisamos da melhora. Mestre Manuel Dionísio, se a gente não acreditasse que o que está ruim pudesse melhorar, a gente não ia. Já tinha Agora, embora. aí eu tenho uma Como provocação. muita gente já foi. Aí eu tenho uma provocação aí, que faz parte do jornalista, do radialista, de colocar o que é uma coisa que a gente está vendo. Eu quero antes destacar o Carlos Augusto, que entrou, o Henrique Fischer, a Patrícia Pivato Lippic, que é parente da Ana Lippic, que é médica, né? Doutora Ana. Doutora Ana, com uma Grande geriatra. Um abraço para a doutora Ana. E a Patrícia é casada com o Jairo Ferreira, que foi nosso colega na Rádio Tupi durante muitos anos, jornalista, e o Jairo
tenho dupla, como é que se função? Dupla função, porque ele é jornalista e também trabalha no hospital público. Quer dizer, eu não sei se parece que é na recepção, uma coisa assim. Então, um abraço para o Jairo, que eu não vejo há algum tempo. O Marcos Paixão, a Glória Brito, a nossa querida Glória Brito, astróloga da melhor qualidade. Né, Glorinha, um abraço para você também. A Zenaide Teixeira está vendo a gente. É que são tantas pessoas na cabeça que a gente acaba deixando de dizer um nome ou outro. Mas, mestre Manuel Dionísio, a minha preocupação é o seguinte: todos nós estamos torcendo por melhoras, né? A gente vê, na maioria, há uma tendência realmente para melhorar, não só do governo federal, quanto do governo estadual. E mais do que tendência, a promessa, até porque não deu tempo ainda, são apenas 22 dias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: no momento em que o nosso governador aqui do estado, né, o novo governador, Wilson Witzel, fala uma frase contundente, dizendo assim: se vê uma pessoa com um fuzil, abate, né? E que foi muito discutível, né? Até o próprio Sérgio Moro disse que pode haver, digamos assim, uma tendência disso acontecer a partir desta ou daquela lei, né? Mas essa palavra foi dita em campanha e foi dita também já agora, uma vez eleito. Porém, hoje, mais uma vez, o Genilson Araújo subiu com o helicóptero da Globo e mostrou várias pessoas com um fuzil na mão. Onde? Cidade de Deus, onde está havendo mais uma operação policial. Nenhuma delas foi abatida. Evidentemente que eu não acho que tenha que abater eu, Fernando, mas eu acho que você tem que assustar. Ou você tem, se necessário for, já que não vai abater, atira no pé. Mas se isso voltar a acontecer, o Manuel Dionísio, está virando discurso. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Já falei em outras emissoras. O fator de ver o sujeito com fuzil atira, acho que não é por aí. A minha concepção é de proibir que esse fuzil chegue na mão dessas pessoas. Porque o fuzil não vai para as comunidades aí que está tendo tiroteio, ele não vai andando. Alguém leva esses fuzis. Então, na minha concepção, é proibir de alguma forma que essa arma chegue na mão dessa pessoa, para que essa pessoa não seja abatida com o fuzil na mão. Porque às vezes essa pessoa está com o fuzil na mão, nem sabe como manusear. Quantos deles morrem com a arma na mão? Não, quantos deles morrem com um fuzil pendurado a tiracolo, na mão, uma pistola na cintura? E tem hora assim, quando o BOP chega, o cara, ou ele joga tudo no chão para correr, para não morrer, então ele vai morrer com aquelas armas todas na mão. Então a minha concepção é evitar que essa arma chegue nessas comunidades para a mão desses meninos que estão morrendo aí com menos de 14 anos. Amanda, você como assistente social, te dá uma insegurança ao ver que, por exemplo, a imprensa está conseguindo mostrar cenas dessas e a gente não sabe o que foi feito ou o que está sendo feito nos helicópteros da polícia nesse mesmo momento? Eu penso muito igual o mestre Dionísio. Eu acho que, primeiro que para abater, a gente tem que ter uma polícia muito bem treinada. As snipers. Porque não adianta a história das balas perdidas, né, acaba atingindo, é uma comunidade. Tem pessoas, né, traficantes, enfim, mas tem pessoas trabalhadoras. A maioria, né? E aí? Então, eu acho que não adianta, isso seria tapar o sol com a peneira, né? Tem que cortar o mal pela raiz. Se o problema está sendo os fuzis, o armamento, de onde que vem? Não vem de dentro da favela. Eles não plantam arma lá. E ninguém fabrica no Brasil, que eu saiba, e se é fabricado, não é dentro da comunidade. Né? Não é? Então, eu acho que é por trás. Vamos lá, de onde que está vindo, né? A Polícia Federal, por onde que está entrando, quem está trazendo. Não, né? Qual é a forma de subtrair, qual é a forma de tirar da mão desse povo. E aí fazem operações. Aí pega aqueles armamentos. Para onde que vão aqueles armamentos que foram recuperados? Queria perguntar tanto ao Munhoz quanto ao doutor Provenzano, é o seguinte: não há um desgaste? Quer dizer, o governante não tem que pensar antes de falar, porque senão fica, cadê?
Eu acho que eu não falaria jamais dessa forma. Eu acho que a coisa realmente é profunda. E a gente tem que aproveitar hoje que a gente tem um presidente e um vice-presidente que foram militares. Né? Foram, na verdade, a gente é militar a vida inteira, né? Mas são militares da reserva. Conhecem profundamente essa parte de segurança, principalmente segurança de fronteiras. Eu acho, desde que eu entrei na vida militar, na década de 80, lá idos de 1980, eu sempre tive essa opinião. Eu acho que a concentração de quartéis, de estruturas militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, no Rio, São Paulo e outros estados aqui litorâneos, é muito grande. Isso até se explica historicamente, porque antigamente os ataques vinham aqui do mar. Então os países se armavam nos fortes, eram todos à beira-mar. Isso acabou, isso não existe mais, né? Com a evolução, o avião, né? Isso mudou tudo. Eu acho que hoje o Brasil precisa de uma estrutura militar forte, um serviço de inteligência nas fronteiras. Né? O militar, assim como o médico, muitos, né? Abriu agora, saíram os médicos cubanos e agora entraram os médicos brasileiros para o interior, interiorizar a medicina. Nós temos que ir lá para a fronteira também com os militares, saber pegar uma grande parte do nosso efetivo e ir lá, para lá fazer um trabalho de base, né? Isso sim, isso evitaria 100% nunca, mas em grande parte essa chegada de armas, né? Uma adequação melhor da segurança nos aeroportos, nos portos. Tem porto aí que entra container com milhares e milhares de armas. Ninguém sabe, ninguém viu como entrou, por que entrou. Será que não tem um serviço de informação, de contra-informação, de polícia mesmo dentro desses portos? Em países desenvolvidos, tem. Claro. Vai lá nos Estados Unidos, você vai ver o que é a segurança no aeroporto, no porto, em locais que eles sabem que é uma via de entrada de contrabando, principalmente de arma. Eu acho que isso falta ao Brasil. É um trabalho que vai demorar? Vai demorar a dar resultado, mas quanto mais tarde a gente começar, mais difícil vai ficar. Agora, dizer que simplesmente abater, é claro que isso é uma situação extrema. Eu tenho um vizinho que é capitão do Exército e que foi dessa força do Haiti. Ele disse que chegou um ponto lá tão crítico, a violência tão intensa, que era assim que eles faziam mesmo. A ONU, e o Brasil não está lá porque é Brasil, está como um membro da ONU. A ordem era essa. Tem arma de grosso calibre, porta-arma, abate. Não tem nem que perguntar. Agora, acho que para chegar numa situação dessa, num país que teoricamente não está em guerra, nem está em situação, né, crítica, eu acho que é muito perigoso. Eu não falaria isso. É porque... Dá licença, eu acredito que é que o político fala que a população quer ouvir. Talvez. Né? E essa situação da segurança no Rio de Janeiro está muito aflorada, né? Muito precária. O meu pensamento é, a segurança é reflexo de vários outros problemas. É reflexo da falta de educação, do desemprego, falta de habitação, saúde. Então não adianta saneamento. Né? Não adianta focar só na segurança se você não. Mas é o que está mais aflorado no Rio, não tem jeito. Doutor Silvio Provença. Eu acho que o mestre Manuel Dionísio ele foi muito feliz quando ele disse que a gente deve cortar o mal pela raiz. E onde é a raiz? É dando tiro no menino que está lá segurando um fuzil, que muitas vezes ele nem sabe manusear corretamente, aí está um problema também. É na chegada da arma, porque os dois fuzis que a gente tem aqui é um russo americano, o R-15 e o AK-47. Essas armas, só para você entender, o poder de detonação delas, o projétil que é pequeno, ele tem em torno de 3 a 6 milímetros apenas. Mas ele sai de dentro do fuzil com uma velocidade 3 vezes maior que a do som. O poder destrutivo é imenso. Quando penetra através da pele, ele se fragmenta de tal maneira que só mesmo quem já entrou numa cirurgia
para ver o poder destrutivo desses projéteis no ser humano. Ele tem um orifício de entrada relativamente pequeno. Quando ele atravessa o corpo todo, ele cria um rombo na saída. Terrível. Então, é evidente que quem está com esse tipo de arma não está lá para brincar com ela. Outra coisa, você ser atingido por um tiro de revólver 38, o risco de você morrer se for atingido por um tiro de fuzil é cerca de 5 vezes maior. Então, você dá um tiro no peito de uma pessoa com um 38 e dá o tiro para o fuzil. O de fuzil você morre. O de 38 você ainda tem uma pequena chance, dependendo do local que pega, de sobreviver. Então, é uma arma de alta letalidade, que tem um poder de alcance que vai a meio quilômetro, e a meio quilômetro com uma precisão de tiro dos snipes que você falou há pouco, impressionante. Então não dá para brincar com quem porta isso, mas o mais importante, e a pergunta que não quer calar, e a pergunta que, se houvesse competência, o governo deveria fazer: como chega até lá? Esse é que é o problema, mas tem que ter competência para responder isso. E quando não há competência, a gente ignora, e a solução mais fácil não é cortar o mal pela raiz, mas ir aparando as folhas. Eu me lembro, há 20 anos atrás, quando eu saí da Corte e fui para a Rádio Tupi do Rio de Janeiro, nós tínhamos um produtor que deve estar vendo a gente, o Arnaldo Gizenberg, que é até advogado. O grande Arnaldo, um abraço para você. Verdade. Um abraço para também Flávio de Oliveira Raposo, bom dia. A Ritinha Mota, a Denise Guzmán Silva e a Sueli de Lima. Pois bem, eu me lembro que o Arnaldo, sempre muito competente, o Arnaldo era produtor meu e era produtor do Silvio Samper. E o Arnaldo nos levou a um almoço com a cúpula da PM, naquela ocasião, cheia de coronéis, que é o máximo, né, de que se chega, né, como PM, e a gente fez essa pergunta. Eu me lembro, à época, eu fiz essa pergunta para o coronel D'Ambrosio. E o coronel D'Ambrosio me disse: olha, Fernando, a pergunta é a seguinte, exatamente o que hoje, tantos anos depois, o doutor Silvio Provenzano fala. Não é como é que entram no Brasil, porque a gente sabe da precariedade, dos muitos quilômetros de fronteira, mas é como é que chega, de onde sai. E sai dos ditos países em condição muito melhores do que a nossa, que são os verdadeiros armadores da humanidade. Né? De um lado os Estados Unidos, do outro lado mantenedores de guerra, não é? Onde fazem para si próprio um paraíso do ponto de vista da qualidade de vida, mas na realidade arrebentam com o chamado terceiro mundo. Né? Tem que mudar essa estrutura. Mas, mestre Manuel Dionísio, não falou de carnaval, mestre. Não, Carnaval está chegando aí, está animado. O que nos espera aí? Esse filme favorita para esse ano, mais uma vez Beija-Flor, o desespero da Paulinha Camangueirense roxo. eu estou dizendo, esse tempo todo que eu estou no carnaval, eu nunca acreditei nesse negócio de um campeão antes do desfile acontecer. Igual, vai ganhar fulano, vai ganhar não. Desfile de escola de samba é uma competição. Se você está competindo, ganhar é a consequência. Qual é a consequência? O que fizer melhor. Porque entra todo mundo com 40 pontos. O jurado que está ali com aquela função, a pior função que tem, a pessoa está sentada num lugar para procurar defeito Naquilo que aos olhos do leigo para tirar o ponto das pessoas que estão desfilando ali. Porque todos eles vêm como melhor. Começando por Mestre Porta-Bandeira. Ele vai com duas coreografias, porque um que é a coreografia atual e o outro que é as modernas. Dar um seguinte destaque aqui, interrompendo você. O Todinho, nosso querido Todinho, esta figura, está apaixonado pela Amanda. Então, ela não dá atenção para ele, ele fica ali do lado, bravo, os latidos que são. E ele gosta de aparecer, já percebeu, né? Ele está indecente. Ainda tem isso, né? Tem isso. De vez em quando eu mostro ele e fica aparecendo o botãozinho dele. Mas então, Fernando, está aí essa situação. Eu sempre digo, a campeã do carnaval é aquela que consegue botar os seus carros todos na avenida, chegando no joelho. O carro veio aqui, entrou o primeiro, o segundo, entrou os carros todos, sem um que bateu na trave e voltou,
que a partir do momento que o senhor botou 4 carros, mas esse aqui bateu ali na grade, teve que voltar, o senhor já perdeu o carnaval. O joelho, o senhor ganha carnaval ali e perde carnaval ali. E depois do senhor botar os seus carros todos ali dentro do tempo, se o senhor demorar a sair da dispersão, o senhor já perdeu o ponto. É verdade. Porque a demora aqui, bateu na grade e voltou, já perdeu o carnaval ali. Então, carnaval depende muito eu sempre digo que Da performance. é uma performance perfeita, sim, mas que depende de um negócio chamado acidente e percurso. Não adianta. Investiu em tudo, mas o carro na hora de entrar aqui não veio direto Quebrou o eixo, adeus. e ninguém faz um carro para quebrar eixo. Ele é testado, não sei o quê, aí quando chega ali acontece. Mas por que acontece? No percurso da onde a alegoria vem, às vezes cai num buraco aqui, outro ali e tal. E o componente que está, aquele esquiva ali do carro, aquilo ali é para a pessoa ficar quietinha ali. O componente ele não quer saber, quando a bateria começa, o cara começa a se balançar. Se a coisa não estiver bem feita, Mestre Manuel, o saudoso tricolor Nelson Rodrigues chamava do sobrenatural de Almeida. É verdade. De boa memória. Grande Nelson. Grande Nelson. Sobrenatural de Almeida acontece. acontece. E quando acontece, babau. É imprevisível. não Agora, tem? eu só posso dizer o seguinte, depois desse terremoto que teve, vai ter, não vai ter, olha, vai ter carnaval sim, que é a última reunião que eu participei na terça-feira, eu saí de lá muito feliz, que cada vez que eu sou convidado para participar de uma reunião dessa do carnaval, eu vai convidado, eu vou humildemente, eu ouço, falo o que eu tenho que falar, mas todo esse terremoto que teve aí por conta de dinheiro, Emmanuel de Deus que está dizendo, foi uma oportunidade que os presidentes tiveram de provar que eles têm condições de fazer carnaval sem depender do poder público. Porque essa história de ficar dependendo do poder público para fazer carnaval é uma coisa que, na minha concepção, não existe. Porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa respeitada dentro do carnaval, eles gostam de mim, me tratam muito bem, mas eu vou fazer 29 anos, dia 17 de julho, e até agora... 29 anos da escola de mestre-sala, formando um sem número de... 91 a 2009, toda a safra de mestre de porta-bandeira que está no carnaval passou lá, saiu da nossa escolinha, foram vistos lá, foram apanhados lá, e eu ainda não consegui até hoje um patrocinador para que eu tenha um sossego. Mas por que eu não tenho patrocinador do sossego? Porque eu sou filantrópico, beneficente, sem fim lucrativo. Então eu não dou retorno financeiro para o empresário. O empresário só quer uma instituição que ele invista 500 mil e ele receba 1.500. E eu não tenho essas condições, porque eu não vivo de carnaval, eu vivo para o carnaval. Por isso eu tenho uma neta que é porta-bandeira, segunda porta-bandeira da Isabel. Tenho o meu bisneto, com 11 anos, que é primeiro mestre-sala da escola de samba, a escola mirim da Estácio de Sá, nova geração do Estácio. Mas não foi eu que botei lá, a coisa aconteceu. Então o que eu vejo é que quem trabalha com filantropia, ninguém respeita. É verdade. Infelizmente, é um absurdo, né? Fui saído da passarela do samba por uma pessoa que se dizia que gostava de carnaval, e com 5 minutos de conversa para a pessoa que não gosta de carnaval, hoje, depois de 27 anos, é que eu recebi um local digno para fazer o trabalho que eu faço. Dá para entender? Macaluxo Gulbenkian. Centro de Arte Caluxo Gulbenkian. Centro de Arte, é. Então, E é um trabalho muito bonito, eu é já muito estive várias bonito. vezes lá, E vai vendo esse acontecer trabalho. no carnaval. Tem inclusive o apoio da terceira vara de infância. A Vara da Infância e da Juventude, que me apoia, me dá o apoio técnico. Fala nisso, já está havendo os ensaios, as aulas? Não, ainda não, porque nós estamos no recesso, vamos voltar em maio, mas no dia 2 e no dia 9 de fevereiro nós temos o ensaio para a lavagem da passarela. Tá. E dia 24 de fevereiro nós temos a lavagem da passarela. E todo ano nós fazemos uma prefeitura e a nossa escola passa lá. Então, dia 2, nós vamos ter o primeiro ensaio, das quais eu não vou estar, porque dia 1º eu estou indo fazer uma palestra em Porto Alegre para trazer um dinheirinho para nós.
Porto Alegre, eu vou até Uruguaiana, fecho no ciclo Uruguaiana, volto, dia 9, eu estou para fazer o último ensaio para a nossa lavagem da passarela, que vai acontecer no dia 24 de fevereiro, só que antes do dia 24 nós temos o dia 22 que nós vamos atender a nossa assistente social na Aqui você vai trazer Se Deus o quiser. pessoal de bateria. Não. Só vamos fazer um casalzinho mirim. Casal mirim. Casalzinho mirim. Uma músicazinha de acordo com o tempo que é. As nossas Que são pessoas pessoas de muita não pode ser idade, coisa né? de muito tempo. Porque elas são, o senhor falou de 100 anos, a gente tem uma de 104 anos. É mesmo? Então, assim, tudo que foge um pouquinho da rotina acaba causando um estresse, um cansaço muito grande. Então tem que ser algo bem tranquilo para não acarretar problemas. Qual é o nome da casa de repouso, Amanda? Repouso Geriátrico Vila Real. Vila Real. Vila Bem, Real. leva o nosso abraço para lá. Com certeza. Eu venho assim, com 3 minutinhos do espetáculo para elas, e todo mundo sabe que eu sou salgueirense, você sabe, o mundo todo sabe que eu sou salgueirense desde 1959, quem não é salgueirense ainda tem oportunidade de sim. Então eu vou trazer. Esse é salgueirense. O detalhe é que quando eu conheci, desculpa, mestre, quando eu conheci Paulinha, já há mais de 20 anos, ela, apesar de mangueirense roxa, ela tocava na bateria do Salgueiro. Do Salgueiro. Quem levou a bateria do Salgueiro? Ela, se fosse pessoa maravilhosa. Ela tocava lá. O meu primeiro presente para ela foi um tamborim que eu comprei. E o presente que ela me deu, não. A coisa começou já com uma certa seriedade. Ela falou assim, não, os ensaios vão até muito tarde, é melhor não dar. Foi aí que ela começou a trabalhar lá com o Vicente Dátoli, nosso amigo lá do Fluminense, inclusive, lá na Liga, fazendo parte lá da dispersão. Mas tem um carinho muito grande pelo Salgueiro. Então, como estava se falando de Salgueiro, eu vou repetir, quem não é Vai ser, né? Então, mas mesmo assim, mesmo sendo salgueirense, eu montei alguma coisa para nossas meninas aí, com o samba da Unido da Tijuca. Um abraço ao Laíla, ao senhor Fernando Horta e toda a equipe da Tijuca, porque eu sou sambista, todos sabem que eu sou salgueirense, mas graças a Deus sou recebido em todas as escolas de samba. E é objeto de um livro muito importante. Esse livro é Você e Delegado, né? Dionísio Delegado. Foi o nosso amigo, o Sérgio Gramático, o autor, filho da Diagramático, a quem eu mando um grande abraço. Então, eu estou trazendo aqui para nossas meninas um showzinho de 3 a 5 minutos, com uma música que para mim eu não considero um samba enredo. Eu considero o samba da Unido da Tijuca como se fosse uma oração. Não sei se algum dos senhores já viram, se não viram, por favor. Mas é um novo samba? Ouça o samba da Tijuca para 2019. Eu não sabia não. Na minha concepção, eu não considero um samba. Eu considero uma oração. Por isso, no dia 22, eu não vou trazer o samba do Salgueiro para nossas meninas, eu vou trazer o samba da Unido da Tijuca, porque com certeza nós vamos conseguir até que elas peçam até para tocar de novo. Porque vai mexer muito com a sensibilidade dela. E o que eu acho legal, só abrindo espaço, é isso do novo e do velho, né? Então, as crianças verem a troca, né? O que as crianças podem dar para elas e o que elas também, né, com toda experiência de vida, pode trazer para as crianças numa relação de respeito mútuo, né? Que é muito interessante isso. Pois é uma pena, chegamos praticamente ao final do programa hoje. Se você quiser aproveitar... Nossa, na hora que caso na hora do samba, tirou. O recado, Fernando, que eu tenho é demonstrar a você a minha satisfação de estar aqui com você, de ter conhecido o Dr. Silvio pessoalmente, uma pessoa que eu já ouço. Olha, sabe? Não, é que ele assumiu contigo o compromisso de fazer a tal palestra. Eu não faço palestra, eu bato papo que nem estou aqui. Com certeza. Então eu estou feliz de ter conhecido o senhor pessoalmente, rever o nosso querido Dr. Munhoz, que reclamei tanto da sua ausência aqui. A gente acaba se habituando. E dizer que, agora para você, Amanda, que o pedido da Carolina, mais uma vez,
Não foi um pedido, foi uma ordem que a gente vai atender. Estou feliz que vai ser a segunda instituição. Eu nunca me esqueço a do segunda fato instituição que nós vamos do mestre atender. Manel Dionísio, que tem que contar e agradecer. E esse fato que eu vou falar agora vai repercutir na Noruega, porque com certeza ela às vezes não vê por causa da diferença de horário, mas vê o programa depois. Há muitos anos atrás, o que, Manel? Uns 20 anos atrás, por aí. Deixa só 20 para não dar embasão. Eu trouxe para o meu programa, na produção, uma menina estagiária chamada Aline Raibolt. E a Aline, afrodescendente, para ser politicamente correto, tem que ser isso. A Aline, muito linda e tal, e de repente começou a namorar alguém pela internet, casou-se com o Ivan Bergqvist. Mas o Ivan Bergqvist veio da Noruega para namorar a Aline, né? E depois levou a Aline para a Noruega. Hoje a Aline é mãe de 2 filhos, mora em Oslo, está há 8 anos lá e são muito felizes, né? Sendo que ela é afrodescendente e ele lourinho de olhos azuis, né? E o detalhe é o seguinte: no casamento da Aline, que se deu por isso que eu estou contando e agradecendo mais uma vez ao mestre Manel Dionísio, vieram 16 noruegueses e foi feito o casamento numa casa de festa ali na Santa Teresa, de vista para o Corcovado e tal. E de repente chega a mestre Manel Dionísio com a bateria da Mangueira. Foi da Mangueira? Não, foi de onde? Vários lugares, e mulatas maravilhosas, os gringos ficaram loucos. Imagina o que aconteceu. Eu confesso. Você esqueceu, o momento melhor foi quando eu a Aline regendo a bateria. Fiz o movimento, cara. E detalhe, isso sem custo algum, graças ao prestígio de mestre Manel Dionísio, até lembrado algum tempo atrás, a Aline esteve aqui em casa e ainda mandou um grande beijo para ele e tal. É uma figura muita sorte para a Aline, né? Onde quer que ela esteja, forte abraço para ela. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque poucas pessoas eu conheci na vida então eu diria que o poder de crítica é igual da R15 quando penetra ali, que é a Paula. E ela está aqui enchendo, dizendo assim, foi ele que me levou para a bateria do Salgueiro, é uma pessoa maravilhosa, tem uma história, tudo que o senhor falou aqui, ela mandou no zap aqui, eu acompanhando. Fazendo biografia. Depois que encerrar o programa, você vai falar com ela, que ela quer dar uma palavra. Poxa, que maravilha. Ele é meu fã, ela que você não acredita, eu sou fã dele. Mas eu estou muito feliz de ter conhecido o senhor. Que bom, também, né? E continuo ouvindo o senhor. Vamos falar de doença renal crônica domingo agora. Domingo lá no programa do Rotai? Eu tenho um diagnóstico. Eu acho que, claro, não tudo, mas uma boa parte das doenças, ela decorre da falta de informação. É verdade. E quando eu tive a oportunidade com o Alfredo Raimundo, que você gostava tanto, que ele gostava muito de você. E ele está vivo, graças a Deus. Gosto muito dele. Seu Alfredo, ele me deu essa oportunidade, eu realmente entendi que eu iria fazer medicina num patamar diferente. Lá eu não diagnostico, lá eu não trato, mas eu informo. Então, passando informações, eu tenho retorno de várias pessoas que se disseram, digamos assim, agraciadas com conhecimento, foram na hora certa. Uma senhora que disse, quando o senhor disse que o toque retal não doía, eu finalmente consegui convencer meu marido, aí neurologista, e ele descobriu que ele estava com um tumor, vai se tratar, eu tenho que agradecer. Esse tipo de retorno, a alegria que nós temos, eu diria que ela é igual à frustração que, infelizmente, os mais jovens na medicina estão tendo hoje em ir para os lugares onde eles têm que trabalhar sem as condições adequadas e ficam frustrados. Eu gostaria de compartilhar a euforia do retorno que eu tenho de algumas mensagens que chegam até a rádio, do quanto que foram ajudados pela informação do programa com esses meus jovens colegas, porque faltou informar e para o programa não ficar incompleto. O percentual dos que morrem mais na medicina por suicídio, infelizmente, são aqueles que estão nos 10 primeiros anos de formato. Olha só. O que nos deixa evidentemente mais entristecidos, porque o jovem ele ingressa numa faculdade dificílima,
Um curso de medicina, se for pago particularmente, eu não tive nenhum, meu pai era açougueiro, não tinha como pagar. Eu, graças a Deus, eu estudei na FRJ, mas um curso particular hoje está 6, 7, 8 mil reais por mês. Isso mesmo. Mês? Mês. A mensalidade. Mensalidade de 6 a 8 mil. Agora, manter, né? mestre Manuel Dionísio, o senhor sabe quanto ganha um médico em final de carreira no Estado? R$ 2.400. Paga 6 É uma conta que não fecha. Meu Deus, Eu pago salário de 3 médico, né? no Estado. Na Secretaria Estadual de Saúde, para trabalhar, por exemplo, no Getúlio Vargas, para trabalhar no Instituto Aloysio de Castro de Cardiologia, que o Cícero conhece muito bem. Eu trabalhei lá durante 3 anos. Trabalho magnífico. Esse médico, em final de carreira, está ganhando 2.400. Isso a população não sabe. Isso a população não sabe. E veja bem, ele gastou 3,5 vezes a mais para estudar do que ele vai ganhar depois de formado. É uma conta que não fecha no nosso país. É verdade. Bom, eu queria registrar aqui Silvana Albuquerque Costa, o Max Stefano lá de São Paulo, querido amigo Max, um abraço. O Saulo Estrela, Marcelo Tavares, Nilson dos Santos, o Maurício do Boneco. Então é isso, Maurício do Boneco. Marlene Cavalcante, o doutor Hernani Sampaio, conosco na terça-feira. Doutor Hernani, mestre de oncologia. Sim, né? Hernani Sampaio, lá do médico grande de referência, grande médico. Ele é tão importante, 44 anos no trabalho lá no INCA, né? E ele fizeram uma referência muito interessante, porque fizeram uma agenda em homenagem a ele. Quer dizer, lá está a foto dele e o trabalho muito bonito que ele está exercendo. Uma outra oportunidade, a gente vai ter mais tempo, mestre Manuel Dionísio, mas deixa aí o telefone Para da as escola. pessoas que estiverem interessadas aí, Porque eu estou com medo da conhecer o matéria nosso salarial. trabalho, porque eu nunca peço nada a ninguém antes de vá lá e veja o trabalho e saber se nós merecemos a ajuda dessa Certo. pessoa. 3970-1411, 3970-1411. E eu estou sempre lá no escritório da escola. Hoje eu posso o escritório da Escola de Mestrado Porta Bandeira Costa das Manuel de Bispo nós temos de terça a sexta-feira, das 13h30 até às 17 horas. E as nossas atividades serão a partir de maio, todos os sábados, das 13 às 18 horas, atendendo crianças, adolescentes, adultos, especiais, cadeirantes e aquela turma da melhor idade que eles dizem que é a terceira, nunca dizem que é a melhor idade. Muito bem. As ordens de todos. Amanda Barbosa, muito obrigado por ter vindo. Dá um abraço no pessoal lá do... Agradeço a oportunidade. Eu sou assistente social da Casa de Repouso, mas a minha trajetória é hospital. Então foi um ganho, com certeza, assim, aprendizado, né? As coincidências da vida, né? Muito obrigada. Nada acontece por acaso. Por acaso, com certeza. Tá certo. Agradeço a oportunidade, principalmente ao mestre Dionísio. O Todinho também agradece. Encantado. Isso é uma prova de que ele puxou o pai dos bons tempos. Ai, ai. Meu caro doutor Cícero Munhoz, por favor, se der um recado do hospital. Mais uma vez aí pelo prestígio aí de convidados aí tão importantes, né? Que eu tenho sempre o orgulho de dizer que passaram a ser meus amigos aí, né? Isso que o doutor Silvio falou é muito verdade. A gente, embora todas essas dificuldades do médico, a gente fica muito feliz, isso não tem dinheiro que pague, quando alguém chega pra gente e diz que a gente foi importante numa determinada situação da família, né? Isso que ele falou, você é testemunha disso. Eu fiquei durante 8 anos seguidos na patrulha da cidade, fazendo sempre uns 3 minutos, né? Exatamente explorando um tema importante. Depois 3 anos no seu programa. E o doutor Munhoz, como médico, foi extremamente importante num momento difícil da minha vida, há 6 anos atrás, quando eu tive um infarto. E ele praticamente coordenou, né? Eu estava em Maricá. Toda a ação, a pedido também do Garcia Duarte. Garcia Duarte, a quem eu mando um grande abraço. E se tornou um grande amigo e uma referência. Dá licença, E o doutor Silvio Provenzano
também é um amigão desses que a qualquer momento nos atende. Eu me lembro que nessa ocasião agora da febre amarela, né, lá veio ele com a sua receita para que eu pudesse obter porque acima dos 60 anos tem que ter uma autorização. Tem que ter uma autorização. Tem que se responsabilizar pela vacinação. Muito Se obrigado. não tiver um doutor que se responsabilize, Não vem pela vacina. saúde. Então, eu quero agradecer ao doutor Silvio. Muito obrigado pela Nada, eu te presença. agradeço, Fernando, mais uma vez, a Samira sempre pela fidalguia com que a gente é recebido aqui. E uma grande alegria ter conhecido o mestre Manuel Dionísio. Que maravilha. De quem eu Vai falar conhecia com à o distância. mais. Sim, vai. Vai, eu vou deixar meu telefone com o senhor, que, desculpa, eu faço questão absoluta de atender o seu convite. Não, com A gente certeza. vai marcar um dia, um horário. Vai ser o ápice para 2019. que é o nosso Agora deixa eu falar dos meus amigos que nos prestigiam. Quero dizer que esse programa é uma oferta das espadas katana.com.br, onde você adquire espadas autênticas, samurai, em qualquer parte do país, através desse site. São espadas belíssimas, são verdadeiras obras de arte, vindas do Oriente, com toda a tradição japonesa, com todos os impostos pagos, é preciso que se diga isso. E o detalhe é o seguinte: chega na tua casa através do site espadascatana.com.br. O Todinho está apaixonado hoje. Pois é, mas eu queria também lembrar, se você estiver no exterior, você pode acessar o site internacional shotokan.com, que chega na tua casa. Queria também lembrar que seguro você faz no Bradesco Seguros. Bradesco Seguros ou Bradesco Online é o melhor seguro para fazer. E mais do que isso, queria dizer do restaurante Caçador, onde hoje vai haver mais um almoço da Confraria do Rádio. Hoje é aniversário da Zezé Ferreira da Portela. Eu quero mandar um abraço ao pessoal lá da Portela, a Zezé Ferreira aniversariando, e hoje os confrades e confreiras estarão no Caçador, que fica na rua Pareto 42. E mais do que isso, Álvaro da Camélia, do meu amigo da Camélia Flores, o Álvaro, o Alvinho, o Serginho, recebam o meu abraço. E se você quiser alguns dos meus livros, eu queria lembrar que você pode adquiri-los através da Saraiva, saraiva.com.br. Esse aqui foi o início dessa fase literária, foi 50 anos de comunicação de minha autoria, quando eu fiz os 50 anos de trabalho ininterrupto no rádio. Então achei que havia por bem a necessidade de registrar no livro. Esse livro já há 6 anos é vendido ininterruptamente, para minha alegria, na Saraiva, saraiva.com.br, você adquire este livro. Este outro livro aqui é o Vida e Sucesso, trazendo a opinião que a gente dava e continua dando na medida do possível, na medida de quem peça, nos problemas eventuais que o ouvinte do rádio passa. Então, esse livro tem perto de 40, 50, digamos assim, opiniões solicitadas. Eu não quero dizer que seja conselho, porque na verdade é opinião, a pessoa segue se achar que deve. E este foi uma das experiências mais interessantes da minha vida. Vocês sabem que eu, durante muitos anos, dei aula de parapsicologia na Universidade de Estácio de Sá e tenho formação para isso. E isso aí foi uma psicografia de um espírito norte-americano chamado Richard, e que eu tive a oportunidade de fazer, foi recebida a nível de inglês, inclusive, e depois traduzida, e virou num romance chamado Só o Amor Constrói. Então fica aí, eu costumo dizer, se você não acredita em psicografia, eu devo ter uma imaginação razoável, mas se você acredita, fica interessante, porque é um livro muito bacana a respeito de um cidadão que se foi e que trouxe com informação que sabe seja verdadeira. A todos um grande abraço, fiquem com Deus, até segunda-feira, se Deus quiser, às 8 horas, Namastê. Um abraço grande para o Fernando Pereira, que acaba de entrar. Alô, Fernandão, um abraço para você também e a todos que estão nos escutando. Bom fim de semana. Bom, eu estou ligando, você grava o meu telefone. O senhor está acostumado do senhor? Estou dando o meu número pessoal. Fofô? Esse é o meu pessoal, tá? Você grava e eu vou agora ligar para a Paulinha. Já pode ligar? Pode. É. Viu?
Agora você pode nascer à vontade. Que sorte que não é?